pensar a educação em direitos humanos no contexto de uma sociedade de classe e, portanto, no contexto das desigualdades sociais. E também como que a escola vai se inserir nesse contexto. Para iniciar essa reflexão, eu acho que é muito importante pensarmos um pouco a respeito dos fundamentos epistemológicos, o que fundamentou historicamente, do ponto de vista epistemológico, a educação e a escola. Para isso, levarei em conta algumas premissas. A primeira premissa é a compreensão de que vivemos ainda um período de predominância do modelo global da racionalidade científica. Por que digo isso? Porque essa compreensão nos instiga a refletir, portanto, que vivemos ainda tempos de modernidade, ou, quando muito, um tempo de transição paradigmática, como bem coloca o Boaventura de Souza Santos. Digo isso, ou seja, que vivemos ainda a era da modernidade pela constatação de que dois dos referenciais mais categóricos desse período, ou paradigma, como queiram, que são o modo de produção capitalista e a burguesia, ainda não se extinguiram. Mudaram de forma, é fato, mas não se extinguiram. Então, há uma discussão hoje sobre se estamos num período da modernidade ou da pós-modernidade. Eu entendo exatamente da forma como apresentei agora e pelas razões que expus. Bom, isso quer dizer, então, que se vivemos na modernidade, vivemos ainda num projeto societário pautado na racionalidade moderna, onde a razão, a ciência, a matematização são os seus princípios fundantes. E aí nós vamos para a segunda premissa, que é aquela que parte da compreensão de que a escola é fruto da construção histórica da modernidade, que vai estar voltada, portanto, para a ciência, para a técnica e para todos os preceitos da racionalidade moderna, tais como o etnocentrismo e a homogeneidade. Bom, disso falaremos um pouco mais adiante. Então, para começar essa reflexão, eu inicio lembrando que a modernidade, cujo projeto societário foi pautado na racionalidade moderna, ou seja, na ciência e no conhecimento científico e na matematização, como eu já disse anteriormente, ela tem a sua origem lá no entre os séculos XVI e XVIII, com Francis Bacon e Descartes. Aí, a partir do século XIX, o positivismo clássico do Augusto Comte vai influenciar não só o pensamento sociológico da época, mas também da contemporaneidade, e vai constituir os fundamentos epistemológicos tanto da ciência moderna quanto do Estado moderno. Se ela influencia, se ela se constitui nos fundamentos epistemológicos da ciência e do Estado moderno, ela vai, por conseguinte, constituir também os fundamentos epistemológicos das políticas educacionais, que vai se reverberar na prática escolar, a partir do conjunto de regras, de normas e de valores da escola. Então, o positivismo clássico, que fundamenta-se na ciência, como eu já disse anteriormente, na organização técnica da sociedade moderna, entende ser o método científico o único caminho verdadeiramente válido para se alcançar o conhecimento. Vincula a sua epistemologia à objetividade do modelo físico-matemático. Por sua vez, o cientificismo, ou seja, o entendimento da ciência como um critério de verdade única, estabelecendo parâmetros entre o que é verdadeiro e o que não é, entre o que é certo e o que é errado, entre o que é o normal e o que não é, aliado aos fundamentos positivistas, tais como os princípios que eu já disse anteriormente, como o etnocentrismo, ou seja, a ideia de que existe uma verdade única e universal, entendida como centro, e que a partir dessa verdade se atribuem valores do que é certo e do que é errado, né, é que vão dar origem à premissa do ser normal associada ao ser racional. Vejam como isso é
importante. Essa ideia do ser normal, do ser racional, a partir dessas premissas, desses princípios do racionalismo, é que vão se constituir nos fundamentos epistemológicos, como eu já disse anteriormente, das políticas educacionais e da prática escolar. Então, esses preceitos todos, aliados ao parâmetro da universalidade da ciência, vão originar a ideia etnocêntrica de verdade e do correto comportamento social. E aí vão se constituir em parâmetros norteadores, como eu já disse, não só das políticas educacionais, como da prática escolar. E vão reforçar na escola, o que é mais sério ainda, o princípio da homogeneização. Esse princípio, aplicado à educação e à escola, nos induz a pensar que os alunos são sujeitos e as alunas homogêneos, devendo ser submetidos, portanto, a regras únicas, a conteúdos de um mesmo padrão, a procedimentos metodológicos iguais para todos, independentemente da sua origem social e cultural. Não é isso que ainda se vê muitas vezes hoje na escola? É. Se a institucionalização da educação, representada pelo conjunto de normas e de valores que norteiam a prática escolar, está pautada nos princípios acima apresentados, anteriormente apresentados, é de se esperar que a escola apresente dificuldades em acolher em seu cotidiano as singularidades, as diferenças e as desigualdades sociais. É de se esperar que isso aconteça. É também de se perguntar ainda, insisto novamente, em como a escola vai dar conta de atender as diferenças sociais, se ela está pautada justamente em princípios que homogeneizam, que não consideram as diferenças culturais, religiosas, de orientação sexual, entre outras, assumindo predominantemente uma posição binária e, portanto, como toda posição binária excludente, por dividir, por óbvio, binariamente, os que são bons dos que não são, entre aspas, os que têm mais potencial dos que não têm, tudo entre aspas, E assim por diante. A professora Vera Kandor, ela reitera isso. Ela afirma que na educação essa divisão binária está presente sim. E se expressa quando o dito fracasso escolar é atribuído a características sociais ou étnicas dos alunos ou das alunas, ou quando, como professores e professoras, nos situamos diante dos alunos e das alunas a partir de estereótipos e expectativas diferenciadas segundo a origem social e as características culturais dos grupos de referência. Ou quando valorizamos exclusivamente o aspecto racional em detrimento dos aspectos emocionais presentes nos processos educacionais, ou até mesmo quando privilegiamos somente a comunicação verbal, e isso é muito interessante, desconsiderando outras formas de comunicação humana, tais como a comunicação corporal, a arte, dentre outros. Isso tudo quem diz, reiterando a ideia que eu apresentei anteriormente, é a professora Vera Kandor. Bom, volto a perguntar, a partir de tudo isso, como falar em educação voltada para os direitos humanos? E como é que a escola vai lidar com tudo isso? Nós sabemos que são muitos os desafios, Em especial com as desigualdades e com as diferenças dos alunos e das alunas. E aí eu digo o seguinte para vocês, olha. Eu entendo que a escola é a instituição por excelência da diversidade, ou pelo menos deveria ser. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que é no espaço escolar que se encontram cores, raças, etnias, origens, pessoas com orientação sexual e condições físicas diversas, também pessoas com matrizes religiosas diversas. Ou seja, o fato é que existe no ambiente escolar contemporâneo uma heterogeneidade social que reflete a própria configuração social atual. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a escola não está isolada do contexto social. Ela não é um gueto, Ela não é uma ilha.
Ao contrário, ela está inserida e sofre os efeitos dos deslocamentos, sejam eles de ordem socioeconômica e cultural, pelo qual passa e vive o campo social. Ou seja, forças que emergem do interior da escola, combinadas com o poder conservador do Estado e que se reflete, obviamente, nas políticas educacionais, e também forças que emergem da sociedade, podem, aí sim, formar a mistura necessária à manutenção das estruturas conservadoras e antidiferencialistas que reverberam na prática pedagógica e no cotidiano escolar. E isso é importante, né? É importante refletirmos a respeito. Ou seja, as transformações por que passa a sociedade de classe não só afeta, como também define os rumos da escola. A sua finalidade deixa de ser principalmente a de integração social, ou seja, um local de construção de saberes, de convivência com toda a sua diversidade e de socialização, e passa a ser a de participar do processo de construção de um projeto societário agora pautado no individualismo, que é a base do sistema capitalista nas sociedades modernas.